Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é quinta-feira, 2 de junho de 2022. Estamos aqui com mais uma live pelo Instagram. Pensamento do dia. A glândula pineal é a glândula do além. Quem é que falou isso? René Descartes, gente. O próprio René Descartes, ele já falava dessa glândula, né? Que até hoje para a gente é um objeto de estudo bastante interessante, tá? Então, a glândula pineal é a glândula do além, né? Dito aí por René Descartes. E eu falo muito dessa glândula pineal no meu curso lá de projeção astral, tá bom? Então vamos lá, vamos ver que já está chegando gente aqui, vamos dar uma olhada lá. Rafael Taco, Flávio Luiz Sensi, valeu. Rafael Taco, querido professor, mais uma ótima live. Obrigado, querido. Rodrigo Pedrotti, falar bem, entrou. José Amaral, contábil, entrou. Rafael Taco, professor, já começando com aquela pergunta cabeluda. Tem que ser mesmo, cara. Qual a semelhança entre os espíritos servidores do Abramelin com os daimons da Goécia? Em termos de egrégora, são completamente diferentes. Agora, em termos de descrição, eles têm muita coisa bastante parecida. Bastante parecida. Inclusive a nível de evolução. Né? A gente pode manter a mesma. Só que a Goécia, ela não liga esses daimons a algo tipo diabólico, algo tipo dessa forma. Já o Abramelin liga, ele já faz essa ligação, né? Dentro do Abramelin são cento e bababá, entendeu? Então ele faz uma ligação. Tem algumas semelhanças e algumas diferenças, né? Eu creio que o Abramelin, ele pegou alguma coisa da Goécia, ou a Goécia pegou alguma coisa do Abramelin. Isso é uma pergunta que a gente faz que, infelizmente, não vai dar para a gente responder, né? Porque o estudo do ocultismo tem essas coisas, né? Tem muita coisa que a gente ainda não consegue responder, e uma delas é essa, né? De onde veio, como começou tudo, tá? Mas eles têm muita semelhança e tem muita diferença, tá bom? Porque algum aperfeiçoou do outro, tá bom? Principalmente a parte aí de semelhanças com demônios e tudo mais. Eu acho que o Abramelin, ele trata isso mais de perto, né? Ele trata a semelhança com demônios mais de perto que a Goécia. Tá? A Goécia, ela até fala em alguma coisa de demônio, mas ela mantém os daimons numa situação um pouco mais estanque da parte do conceito demoníaco. Tá bom, Rafa? Então, vamos ver o que tem mais aqui. Klaus Lux entrou. Salve, meu querido. Everton Santos entrou. Sete Arlan entrou. Everton, boa noite, querido. Cláudio 4907. Dick Farney Gomes entrou. Rafael Taco. Abramelin diz que o sistema passado em seu livro basta. E todo aquele que ousar modificar ou fugir disso será fadado a terríveis maldições, mas as pessoas usam o SAG como iniciação para a Goécia. Sim, né? Mas isso aí é compreensível dele falar, porque hoje em dia, quando você vai vender o produto, como é que você fala? Como é que a maioria das pessoas falam para você quando vão vender um produto? Recuse imitações. Só o meu produto é o verdadeiro produto. Recuse as imitações. É isso que o Abramelin disse no livro dele. Ele diz, olha, só isso que eu falei é a verdade. E se você olhar para qualquer um que escreveu qualquer coisa, tanto hoje, até hoje em dia, né, vai afirmar que o que ele fala é o que é verdade. A religião fala muito nisso, né? A religião diz, não, isso que eu estou falando é a verdade absoluta. A outra religião está falando besteira, né? Aí a outra religião fala a mesma coisa da outra religião. Não, o que eu estou falando é verdade, mas a outra está falando muita besteira, é coisa do mal, não é isso?
O Abramelin também tinha esse marketing dele, né? Então hoje a gente pode pegar, por exemplo, um ritual do Sagrado Anjo Guardião, fazer independentemente do que se vai fazer com a Goécia, porque você não está misturando. Você está fazendo um ritual de uma egrégora para limpar o ambiente e depois você faz um outro ritual de uma outra egrégora para fazer evocações. Entendeu? Então são coisas estanques, são coisas separadas. Não há mistura do ritual do Sagrado Anjo Guardião com alguma coisa dentro da Goécia. É a mesma coisa. Em vez de eu fazer o ritual do Sagrado Anjo Guardião, eu posso fazer o ritual menor do pentagrama para limpar o ambiente. É outra egrégora, mas eu posso fazer. Por quê? Porque eu não estou misturando com a Goécia. Todo ritual, você abre um portal, né? Abre o portal, faz o ritual e fecha o portal. Todo ritual é assim. Abre o portal, fecha o portal. Se você, quando vai fazer o ritual do Sagrado Anjo Guardião, você abriu o portal, fechou o portal, acabou. Acabou. Não tem mais nada. Tá? Aí você pode abrir o portal da Goécia e fechar o portal da Goécia. Não vai ter nenhum problema. Entendeu, Rafa? Então não é que haja mistura. E quanto a isso, dele falar que vai ser fadado a terríveis maldições, isso para mim, tá? No meu entender, é mais marketing do que outra coisa. Tá? Ele quer pegar o produto dele e dizer, olha, esse aqui é o meu verdadeiro produto e quem ousar modificar alguma coisa vai ser vítima de maldições. O que ele não está de todo errado. Porque modificar ritual, eu sempre falei que é um perigo. Né? O Abramelin levou não sei quanto tempo para pensar no ritual, para pensar no livro dele. Ele fez uma série de experimentos para chegar até aquilo. Então você vai, que não tem conhecimento nenhum, e modifica o ritual dele, você vai ter problemas sim. Então ele não está errado. Ele não está errado. Embora seja um pouco de marketing, e quando você faz o ritual do Sagrado Anjo Guardião, você está fazendo rituais separados. Você não mistura. Tá bom, Rafa? Dick Farney, boa noite. Rafa Otaco, assim sendo, a pergunta fica: onde nasce o paralelo entre o SAG e Goécia? Não há paralelo entre SAG e Goécia. Não há. Tá? Porque dizem ser necessário o anjo guardião para o sistema goético, uma vez que Abramelin não tem paralelo. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Tá? O ritual do Sagrado Anjo Guardião é uma egrégora, Goécia é outra. Tá? Mas mesmo a Goécia, o estudo da Goécia, por isso que eu digo que o estudo da Goécia ele é muito limitado. Tá? O estudo da Goécia, ele não te dá outras ferramentas de proteção. Ele te dá o círculo, ele te dá o triângulo e ele te dá as evocações que são sempre feitas em nome de Deus. Isso é uma proteção. Tá? Mas quando você faz o Sagrado Anjo Guardião, você conta com uma proteção a mais, mesmo que seja fora da egrégora. Mesmo que seja fora da egrégora, não tem problema. Você não está evocando o Sagrado Anjo Guardião dentro do ritual da Goécia. Você fez um ritual separado. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Tá? Então, realmente não há paralelo. A Goécia não fala nada de Sagrado Anjo Guardião. Tá? Não fala. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente não possa usar, desde que não misture as coisas. Você faz um ritual, abre e fecha, faz o outro, abre e fecha. Tá? Killer Break entrou. Paloma Tomazini entrou. Tudo bem, Paloma? Valdeir Rocha entrou. Charles Miller entrou. Silvio Spot entrou. Killer Break. Professor, o livro Pense em Riqueza de Napoleão é magia sem essa aura de mistério para mim. Muito bom. Eu não conheço esse livro não, Killer. Ou se eu já li, eu não me lembro. Tá, mas eu vou dar uma olhada, tá, querido? Eu vou dar uma olhada nesse livro. Eu não me lembro. Pense em Riqueza de Napoleão. Tá? Napoleão é o autor? Tá? Eu vou dar uma olhada nisso aí, tá, Killer? Mas esse livro eu não conheço não, tá? Lorde Domicildade, Nossa Senhora.
Charles Miller, estou lendo o 12º Planeta. Você tem algo para me indicar referente a essa leitura? Sobre o 12º Planeta, referente a isso, eu posso te indicar. Olha, tem o livro do. Como é que chama, meu Deus do céu? Dos. Meu Deus. Os Exilados de Capela, tá? De Exilados de Capela. Eu esqueci o nome do autor agora. Você procura em Exilados de Capela que você vai achar. Ele tem alguma coisa que faz referência a isso, tá bom, Charles? Exilados de Capela. A Saga dos Capelinos é um outro, mas a Saga dos Capelinos não é um livro só. Acho que são meia dúzia de livros, tá? Que conta toda a história do mundo, baseado em Capela, que tem muita referência desde esse livro que você está lendo. Tá bom, querido? Atlântica Rádio FM entrou, valeu. Rafa Otaku, professora enoquiana de John Dee. O senhor tem alguma experiência? Só teórica, tá, querido? Nada prática. Só teórica, porque para você estudar a magia enoquiana, você tem que aprender uma língua nova, tá? Você tem que aprender a falar o enoquiano. É uma magia extremamente complicada. Ela demanda uma língua que você tem que aprender a falar, tá? E essa língua, a literatura dessa língua, ela não é completa o suficiente para você aprender a língua, porque a magia enoquiana, se você não souber falar enoquiano, não aconselho praticar, tá bom? Não aconselho praticar. Então, eu nunca pratiquei, só li muito teoricamente, tá bom? Silvio Spot, boa noite. Atlântica Rádio FM, fala, professor. E aí, querido Marcelo, tudo bem? Killer Break, Napoleão Hill. Napoleão Hill é o que? É autor de quem? Napoleão Hill? Napoleão Hill, cara, é um autor que, sinceramente, eu não sou muito... ele tem um toque muito de autoajuda nos livros dele, tá? Eu li vários livros dele e, assim, tem livro até que eu nem consegui chegar ao final, pra ser sincero, tá? E tem muita coisa muito, assim, fantástica. Na realidade, o que eu vejo do Napoleão Hill? Ele é um cara muito comercial, tá? Mas isso é opinião minha, tá bom, Kelly? Opinião minha. A sua opinião pode ser diferente e deve ser respeitada, tá bom? Mas o Napoleão Hill e eu, a gente não se dá muito bem, não. Não bateu, não, tá bom? Silvio Spot, Napoleão Hill é o autor tipo The Secret. Como assim? Rafa Otaku, professor, alguém que busca uma consulta de tarô e um sistema oracular vale mais para estudar o sistema e jogar para si próprio ou procurar um tarólogo competente? Não, bem melhor procurar um tarólogo competente que não lhe conheça. Porque jogar tarô para si próprio, você vai ser vítima de um negócio chamado dissonância cognitiva. Chama isso, nome bonito, né? Tá? O dissonância cognitiva é aquilo tudo que você nega, tá bom? É aquilo tudo que você nega. Por exemplo, se você é um fumante e é viciado em cigarro, cara, larga esse vício aí, você tá fumando, eu largo a hora que eu quiser, só que agora eu não quero largar. Isso é dissonância cognitiva. Você não reconhece, você reconhece que é viciado, mas não admite. Você cria desculpas em torno disso. Tá bom? Então o ser humano ele detesta cair em contradição. Então você lendo o tarô, você mesmo como oráculo, não bate muito, cara. Não bate muito justamente por causa da dissonância cognitiva. Tá? Então é bem melhor que outra pessoa leia para você. Tá? De preferência a pessoa que não te conheça. Tá bom? Porque a pessoa que te conhece, tem relacionamento de amizade com você, vai entrar na mesma dissonância cognitiva. Eu não vou falar isso aqui porque vai chatear o cara. Eu não vou, entendeu? Então, a gente, para esse tipo de coisa, procurar alguém que você não conhece, é claro. Que não te conhece,
mas que você saiba que é uma pessoa competente, tá bom? Charles Miller, obrigado, valeu. Silvio Spott, tem livro de magia da Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo? Cara, eu não sei, ser sincero, eu não sei, tá? Eu creio que não, tá? Porque a magia, viu, Silvio, ela é considerada uma leitura marginal, né? Uma leitura meio assim, uma leitura que não é de gente séria, as pessoas falam, né? Esse cara fica mexendo com negócio de magia, isso é besteira e tal. Então, talvez você não encontre, mas eu não tenho condição nenhuma de te afirmar isso, porque eu já fui lá e, por incrível que pareça, nunca procurei isso, tá? Eu estava lá para fazer a minha tese de mestrado, né? Minha dissertação de mestrado, tá? Eu não cheguei a procurar isso não, tá bom, Silvio? Rafa Otaku, durante sua carreira mágica, o senhor tinha alguma fonte de scrying, como espelho negro ou bola de cristal? Tinha sim, mas o espelho negro era fácil. O espelho negro pegava um pedaço de vidro, pintava de preto de um lado, tá? Pintava de preto de um lado. Pronto. Era espelho. Claro, não pintava com tinta fosca, tá? Pintava com tinta brilhante, tá bom? Mas era espelho negro. Bola de cristal, nunca levei muita fé em bola de cristal não, tá, Rafa? Mas o espelho negro, sim. O espelho negro eu usei muito para experiências, né? Tá? E tive experiências boas e ruins, tá bom? Porque quando você está aprendendo, você dá muita mancada, né? Nossa, como você dá mancada, tá? Mas a minha experiência é mais com o espelho negro mesmo, tá? A bola de cristal eu nunca usei, tá? Eu já vi pessoas usando bola de cristal, mas aquilo nunca me convenceu, tá? Nunca me convenceu. Eu acho que o espelho ele tem mais, ele mostra mais real do que a bola de cristal, porque a bola de cristal inclusive distorce bastante. Eu não gosto muito não, tá? Wallace Miranda, valeu. Atlântica Rádio FM. Falar no autor Joseph Murphy me parece excelente. O que o senhor acha? Joseph Murphy escreveu um livro, deixa eu ver se eu lembro, acho que Poder do Subconsciente é um livro que ele escreveu. Joseph Murphy. Joseph Murphy, ele é um autor bem antigo, tá? Ele é bem antigo. Eu fui ler esse livro na biblioteca da minha mãe, quando eu tinha lá seus 16 anos, por aí, tá? O Poder do Subconsciente, que me chamou muita atenção para uma coisa que mais tarde eu associei ao mentalismo do hermetismo. Tá? Eu associei muito, eu li esse livro de Joseph, eu li outros, tá? Mas eu não me lembro agora de cabeça, tá? Associei muito esse livro ao princípio do mentalismo. Tanto é que hoje a minha teoria mais forte sobre isso tudo, sobre magia, sobre a visão, né, das coisas acontecerem, ele é mais por essa vertente. Tá bom, Marcelo? Mas por essa vertente. Ele vai pela vertente do poder do subconsciente mesmo, tá? E na época que ele escreveu, esse livro fez muito sucesso. Por quê? Porque era uma das poucas literaturas que existiam na época chamando atenção para isso. Você não tinha, na época, estou falando década de 60, 70, né? Não tinha na época literatura nenhuma falando disso da forma como Joseph Murphy falou, tá bom? Então foi um livro que fez muito sucesso, né? Muito sucesso. Acho que qualquer sebo que você vai hoje você encontra um ou dois exemplares dele. Foi um livro muito, muito vendido, tá? Gosto dele, tá? Gosto do Joseph Murphy, mas a visão dele, né? Era uma visão dessa época, tá? Década de 60, 70, que não está errada, mas houve uma evolução maior nos estudos dessa visão dele. Tá bom, Marcelo? Wallace Miranda, boa noite. Rafa Otaku, curioso, professor, eu estou encantado pelo tarô de Thoth, principalmente por saber que Crowley não fez ele para oráculo, mas sim para grimório. O osso
e que no Brasil os bons neles só dão aula, não joga. Eu, por exemplo, não é a minha especialidade, tá? Eu prefiro o Marcélia, tá? O tarô de Thoth realmente eu já estudei, mas nunca joguei, tá? Nunca joguei, entendeu? A minha experiência é mais... A minha filha que manja mais desses outros tarôs aí, tá? De Thoth, de outros, tá? Tarô cigano, isso ela gosta, mas eu foquei muito os meus estudos no tarô de Marcélia. Por quê? Porque o tarô de Marcélia é antigaço, né? Ele é muito antigo. Então, como eu estudo história e procuro a razão das coisas, né? Procuro sempre de onde vêm as coisas, eu me especializei mais em Marcélia, tá? Mas o de Thoth também, eu sou muito teórico também para falar alguma coisa, tá, Rafa? Belmonte Norma entrou. Wallace Miranda, Ailton, assistiu o vídeo que enviei ontem? Se sim, procede. Wallace, eu vou ver agora. Por quê? Eu fiquei trabalhando o dia inteiro, cara. Eu fiquei trabalhando o dia inteiro, trabalhei até as 7 da noite, jantei um pouquinho e vim para cá. Eu ainda não consegui parar para fazer as coisas, tá? Para ler o que eu tenho que ler aí as redes sociais, mas eu já vou ler, tá bom, Wallace? Eu já vou ler. Com certeza eu vou dar uma olhada e vou te dar, assim, um retorno aí, tá bom, querido? É que, minha vida tá corrida, cara, tá? Belmonte Nova, boa noite, professor Ailton, adoro suas lives. Obrigado, querido, obrigado mesmo. Belmonte Nova, o incenso na igreja era para esconder o cheiro ruim dos cadáveres ou tinha algum tipo de função metafísica? Vamos lá. Se você olhar as religiões orientais, elas já se utilizavam do incenso. Muito antes da Igreja Católica, muito antes, tá? Mas os incensos das religiões orientais, eles tinham uma outra função, uma função de te elevar, te deixar num estado meditativo, tá? Se você olhar a mistura, como os incensos orientais eram feitos e os incensos da Europa na Idade Média eram feitos, você vai comparar vinho com vinagre. Tá? Porque os incensos da Idade Média eram muito toscos. Então eles realmente tinham essa função de tapar o cheiro ruim, não só dos cadáveres, tá? Mas das pessoas que ficavam muito juntas dentro da igreja e que banho naquela época não era um negócio muito... Até hoje na Europa, banho é um negócio complicado de se falar, né? Tá? Então o incenso era justamente para tirar o futum mesmo, tá? Depois, com a visão do incenso metafísica, ela veio das egrégoras orientais, tá? Ela veio para cá das egrégoras orientais, tanto é que a Igreja Católica usa incenso hoje, tá? Você vê que até o incenso da Igreja Católica mudou, tá? Por influência de religiões orientais, tá? Mas sim, na Idade Média, eu não sei se vocês viram meus vídeos aí, de eu visitando essas igrejas aí da Idade Média, igrejas antigas, com as tumbas, né, dos mortos, era tudo enterrado ali, é tudo ali. Aquilo, bicho, você imagina. E era muito mal fechado, sabe? Botava só uma tampa em cima, não tinha uma... Hoje, se você vai no cemitério, as tumbas são lacradas, né? Elas são lacradas com massa, né? Massa de pedreiro, né? Naquela época não. Então, gente, devia vir um futum desgraçado, tá? E o incenso realmente era feito para disfarçar esse negócio aí todo. Tá bom, Belmonte? Silvio Spot, o método usado por Nostradamus, ele visualizava um caldeirão de água que se encaixa no espelho negro? Mais ou menos, sim. Mais ou menos, sim. Tá? Pode se encaixar no espelho negro, sim, tá bom? Mas dizem as mais ou boas línguas que ele fazia uso também de substâncias, tá? Então, mesmo que não tivesse água ali, eu acho que ele ia ver do mesmo jeito, tá bom, Silvio? Mas sim, a água poderia fazer esse papel. Aliás, quando você toma uma substância, uma ayahuasca, uma datura ou qualquer outra substância, você interioriza esse espelho negro, tá?
Mas sim, encaixa perfeitamente o caldeirão lá, a bacia de água que ele fazia as evidências dele no Espelho Negro, com toda certeza, tá, Silvio? Wallace Miranda, já leu um livro da coleção Mistérios do Desconhecido? São 23 volumes. Creio que sim, Wallace. Eu creio que sim. Não me é estranho isso não, tá? Já li sim, tá? Não me lembro agora, tá? Mas eu já li sim, tá? Não sei nem se eu li os 23 volumes, mas já li sim, alguns, tá? Belmonte Normal, o senhor já leu algo sobre o conceito do mundo líquido do Bauman? Já li, cara. Já li, tá? Eu acho... Ele tem muito... Como é que eu vou explicar? Ele tem muito a ver com o conceito que a Cabala ou que outras religiões dão do mundo que a gente vive. Tá? No mundo que a gente vive. Porque a gente vive num mar de frequências. A gente vive num mar de frequências. Você quer um exemplo? Aquele telescópio Webb, como é que é? James Webb, eu esqueci o nome. Tá? Aquele telescópio que está lá longe da Terra, construído para ver as galáxias, ele só lê dentro do espectro do infravermelho. Por quê? Porque quanto mais distante está um objeto, mais para o vermelho ele tende. Ou seja, o que é a cor? A cor são variações de frequência. Né? Tem até uma tabela que eu dou no curso de Cabala, as frequências que você consegue atingir do início ao fim. O som reverbera numa frequência, a gente tem um ouvido para ver, né? A luz reverbera numa frequência, a gente tem o olho para ver. Né? E assim por diante. O infravermelho a gente a olho nu não consegue ver, a gente tem que ter um aparelho que transforme o infravermelho para dentro do espectro que a gente consegue enxergar. Né? O radiotelescópio também, né? Porque tem objetos do sistema da galáxia que a gente não consegue enxergar pela luz, mas eles emitem ondas de rádio, então eles estão vibrando em outra frequência. Então esse conceito do mundo líquido é mais ou menos esse, tá? O conceito dessa vibração de frequências que a gente está mergulhado. Tá bom, Belmonte? É um excelente livro e dá uma visão bem bacana das coisas. Tá, Belmonte? Rodrigo Pedrotti, falar bem. Brilhantes palavras como sempre. Que isso, querido? Rafa Otaki, o senhor presta consulta de tarô, professor? Eu já prestei, querido. Já prestei. Mas hoje eu não presto mais. Tá? Por pura e simples falta de tempo. Tá bom? E todas as consultas que eu prestava eram remotas. Eu, embora ache que a consulta remota não tem problema, você pode fazer uma consulta de tarô remotamente, mas eu não me sinto muito confortável em fazer uma consulta remota de tarô. Tá? Porque não tem aquela energia, aquela coisa, né? Mas pode sim fazer consulta remota de tarô, não tem problema, eu fazia. Mas eu, pessoalmente, não gosto muito. Tá? Eu prefiro ter a pessoa perto, olhar nos olhos, entendeu? Ver realmente, sentir realmente isso, tá bom? Então por isso que eu parei de dar também. Tá? Parei de dar consulta por falta de tempo, principalmente, cara. Principalmente, tá? E para você dar consulta de tarô, você tem que estar bem. Você não pode estar com a cabeça em outra coisa, pensando em outra coisa. Você tem que estar ali bem concentrado, tá? De boa, tá? E eu estou passando por uma fase bem agitada, bem complicada, então eu não estou conseguindo parar para jogar um tarô. Tá? No máximo eu estou fazendo a minha meditação quando eu vou dormir. Tá bom? Gustavo Rezende de Carvalho entrou, valeu! Tá? Rafa Otaku, sobre o incenso da igreja, pesquise por Cané. Existem estudos que mostram na Bíblia, em hebraico, a palavra carne, que seria maconha. Então, supostamente, centenas de quilos eram queimados diariamente. Com toda certeza, tá? Com toda certeza, tá bom? Mas isso, olha, deixa eu te falar, não dentro do cristianismo, tá bom? Não dentro do cristianismo. O cristianismo era aqueles incensão mesmo. Tá, eu tenho um grimório, um formulário que fala das fórmulas da igreja de incenso, tá? Era coisa muito, sabe,
Talvez as outras religiões pagãs utilizavam isso para incenso, mas o cristianismo, segundo o que eu olhei, não. Tá bom? Rafa Otaque, essa descoberta foi encontrada por uma PhD, não sei até onde procede, mas achei incrível. O incenso dos templos queimaria quilos, quando inalado, certamente produzia efeito dos fiéis. Sim. Tá? Essa coisa de inalação vem lá da Grécia Antiga, né? Vem lá da pitonisa de Delfos, né? Vocês já ouviram falar do oráculo de Delfos? Né? Eu acho que, não sei se vocês estudaram mitologia grega na escola, porque a escola hoje só ensina comunismo, né? Entendeu? Mas o oráculo de Delfos tinha uma pitonisa que queimava algumas ervas e entrava num estado de transe. E ela falava uma série de coisas, provavelmente um monte de coisas sem sentido, um monte de bobagem, mas ela tinha ao lado dela um intérprete. Então ela chegava lá e falava... Aí o cara falava, olha, está dizendo que não sei o quê. Então o cara tinha um intérprete, tá bom? E esse intérprete era bom, porque ele era criativo demais, tá? Então já se fazia aí uso de substâncias já em tempos muito remotos, tá, Rafa? Rafa, tá que além disso, até o próprio óleo de unção também teria substância dentro das religiões pagãs, eu creio sim, tá? De que forma, falando no quesito Falando no quesito incenso, me veio à mente que quando Jesus recebeu como presente incenso e mirra, existe algum significado por trás desse objeto? Existe. Ouro, incenso e mirra, que eram os três artigos mais caros da época. Tá bom? Eram os três artigos mais caros da época. Tá? Ouro, incenso e mirra. Tá bom? Agora, existem interpretações de significados ocultos, esotéricos e tal. Não creio. Não creio. Tá? Eu creio que eram era o que existia de mais sofisticado na época. É a mesma coisa você chegar a comprar uma garrafa de vinho de 5 mil reais e dar de presente para alguém. Tá? Mais ou menos isso. Tá? Belmonte Enorme, é comum ler o livro de ocultismo e não entender nada? Opa, super comum, cara. Super comum. Eu já tentei ler Dogma e Ritual, de História da Magia de Levi, mas não entendi nada. Tem um livro chamado Renascer da Magia do Grant, que eu também não entendi. O Kenneth Grant, ele é um cara realmente que ele escreve mal, tá? Ele escreve mal, tá bom? Mas como é que a gente lê um livro desses? Como é que a gente lê? Como é que eu li também quando tinha 16 anos, que eu fui ler Dogma e Ritual da Magia com 16 anos, tá? Como é que eu comecei a ler isso? Lia uma página várias vezes, porque você não pode, quando você lê um livro de ocultismo, você não pode ter pressa de terminar o livro. Você não pode. Você tem que ler o livro assim como se você achar, bom, quando eu estiver perto de morrer eu vou terminar o livro. Que aí você consegue ler. Agora, se você botar em você a pressa de ler, você não vai entender nada. Tá bom? Então o que você tem que fazer? Leia uma página, para de ler a página, fecha os olhos e tenta raciocinar no que a página está dizendo. Tenta você... Bom, peraí, o que ele quis dizer com essa palavra? Pesquisa em outras fontes. Tem aí internet aí que tá à vontade para você pesquisar. Pesquisa o significado das palavras. Pega um texto, copia e cola. E vê o que vai dar. Entendeu? Na minha época eu não tinha isso, cara. Na minha época eu não tinha internet. O que eu fazia? Eu tinha vários livros que eu comprava. Eu comprei uns 3 ou 4 Dogma e Ritual escritos por tradutores diferentes de todo jeito. Tá? Eu olhava um, olhava o outro, comparava. Aí que eu chegava a alguma conclusão. Tá bom, Belmonte? Mas não, por favor, não desista. Não desista. O Grant eu acho que você não deve ler ainda. Tá? O Grant você não deve ler ainda. Mas... o Dogma e Ritual de Alta Magia, ele é mais fácil de se entender desde que você não leia de forma literal. Tá? Se você ler esse livro de forma literal, você não vai entender.
Você tem que ler e entender o que ele está querendo dizer nas entrelinhas, porque naquela época, ou até bem mais tarde, as pessoas procuravam manter alguma coisa muito velada em função da Inquisição, de uma série de coisas, tá? Então eu não aconselho que você desista, tá, Belmonte? É muito comum a gente não entender nada. Se você ler o Sefer Yetzirah, então, que é um livro que tem 9 capítulos pequenininhos, você vai endoidar, você vai falar, pô, que troço doido é isso aí. Mas não desista, porque a maioria dos bons livros de ocultismo, inclusive os mais antigos, que são os melhores, tá? Eles têm essa coisa mesmo, tá bom? Mas isso é muito bom por quê? Para você desenvolver o seu próprio raciocínio. Isso é importante, porque magia, gente, não é uma cartilha que você vai decorar. Magia não é isso. Magia é o entendimento que você tem do mundo que te cerca. O entendimento seu, de você mesmo e do mundo que te cerca. Então você tem que procurar. É esforço, gente. É esforço. Estudar a magia é sangue, suor e lágrimas. Tá? Sangue, suor e lágrimas. O importante é não desistir. O importante é olhar aquilo e tentar interpretar. Perguntar a outra pessoa, eu também não aconselho muito, porque a outra pessoa vai falar da visão dela. Entendeu? Tá? Ela vai falar da visão dela. E é bom que você tenha a sua própria visão. Tá? Então o que eu aconselho? Não desista, cara. Não desiste. Tá? Continua lendo, tá? E uma hora você vai te dar o como deu em mim. Tá? Silvio Sport, a live hoje tá abrindo no celular. Tô abrindo no celular, tá? Tô abrindo no celular, porque ela é pelo Instagram, tá? Então eu tô abrindo no celular. A live do Instagram eu sempre abro no celular, porque não tem como também abrir em outro lugar, tá bom? Eu abro no celular, tá? Everton dos Santos, professor, o que o senhor aconselha para uma pessoa que quer começar a fazer invocação e nunca fez? Estudar muito, entender o significado das coisas e não querer inventar. Isso é muito importante. Siga tudo ao pé da letra. O segredo de um bom ritual é você abrir e fechar. O meio do ritual, se você fizer meio errado, o máximo que vai acontecer é o negócio não funcionar, tá? Mas você tem que saber fechar, principalmente quando se trata de magias de mão esquerda, tipo Goécia e outras coisas. Você tem que saber fechar, tá? Se você fizer besteira no meio, não tem problema, porque ali não vai acontecer nada, tá? Agora, se você não fechar direito, tá? Mesmo que você tenha feito o ritual perfeito, você vai ter problema. Então, aprenda a abrir e fechar, tá? Se não der certo o ritual, fecha ele e tenta de outra vez, e vai tentando, É assim que se faz, tá? Você acha que as pessoas que evocam Goécia acontece tudo certinho na primeira vez? Não. As pessoas vão tentando. Eu não recomendo que você comece com magia de esquerda, né? Que pode dar muito errado. Começa com magias de direita, até você pegar uma certa prática. Depois que você pegou a prática, você pula para magia de mão esquerda, tá bom? Que é para não dar problema. Mas você tem que começar, cara. Não pode ficar esperando acontecer, né? Não pode, você tem que começar. Então começa pelo mais fácil, se preocupe sempre em fechar. Tudo tem abertura, tem fechamento, né? Por exemplo, você vai lá na Câmara dos Deputados, está aberta a sessão, o presidente fala, e abre a sessão. Depois, quando termina tudo, ele está encerrada a sessão, está fechada a sessão. Ele faz uma abertura e faz um fechamento. Então, tudo tem abertura e tudo tem fechamento. Qualquer ritual, tá? Você tem que fazer isso direito. O meio, você vai acertando com o tempo. Tá bom, querido? Wallace Miranda, qual a importância dos símbolos? Pode ter influência positiva ou negativa? Pode. Tá?
tem símbolos que têm influência, que pode causar influência negativa. Você quer um símbolo? Pegar um sigilo de Daimon e tatuar. Eu não gosto. Eu não gosto, tá? Porque é uma energia ainda muito, muito primitiva para você tatuar um negócio desse, tá? Então eles têm sim influência positiva e influência negativa. Agora, também, aí entra de novo o princípio do mentalismo. Depende de você também, né? Depende de como você trata essa egrégora. Depende muito como você trata essa egrégora. Então, se você tratar a egrégora de uma forma, pegar um sigilo de Daimon, colocar e saber lidar com aquilo, tudo bem, não vejo problema, tá? Porque a influência negativa ou positiva, ela está aqui dentro também, ó, tá? Ela está aqui dentro também. Então depende muito da pessoa, tá? Depende muito de como ela vê as coisas, tá bom? Tem muito símbolo que às vezes é negativo para um e positivo para outro, né? Eu, por exemplo, esses símbolos de magia de esquerda, eu não tatuaria nunca e nem uso, tá? Eu uso muito símbolo de proteção, muito símbolo de prosperidade, é o que eu uso, tá? Belmonte Norma, por que tem tanta gente que reprova a amarração amorosa? Porque a magia é negra e antiética ou que não funciona muito? Bom, eu creio que não funciona muito, tá bom? Porque se você está fazendo uma magia de amarração para uma pessoa que não acredita, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você faz uma magia de amarração para alguém que acredita, pode funcionar. Mas por que você vai fazer uma magia de amarração para uma pessoa que não quer ficar com você? Para quê? Para que você vai prender esta pessoa a você se ela não quer ficar com você? Isso não seria um certo egoísmo? Não seria uma visão maniqueísta? Não seria algo... Entendeu o que eu estou querendo dizer? Por que você vai forçar uma pessoa a ficar com você? Esse tipo de coisa, ela pode no início até funcionar, mas nunca dá boa coisa, Belmonte. Nunca dá boa coisa. Quando funciona. Tá? Quando funciona, tá? Então, tanto é que espíritos de direita não fazem amarração. Espíritos de esquerda fazem amarração. Entendeu? Você chega perto de um preto velho, de um caboclo, fala que quer fazer uma amarração, você vai tomar uma bronca. Entendeu? Você fala pro Exu, o Exu fala, eu faço, não tem problema não. Entendeu? Tá? Depende muito, tá? Mas depende muito, sabe? Eu não aconselho, porque eu acho que para um casal ser feliz, os dois têm que estar felizes juntos. Se você está trazendo uma pessoa para ficar com você por magia, contra a vontade, pensa bem, você está forçando a pessoa a ficar com você. Tá? E normalmente isso pode dar certo no início, pode dar certo um tempo, mas isso não dá boa coisa depois não. Tá? Porque ninguém aguenta viver em um lugar que não queira ficar, mesmo isso seja feito por magia. Tá bom, Belmonte? Isso é o meu modo de ver, é o meu modo de pensar. Tá bom? Silvio Spot, então as drogas que alteram a consciência humana vêm de tempos imemoráveis. Sim, vêm de tempos imemoráveis. Aquilo já era usado. Poxa, os índios, gente. Os índios, eles viveram, né, na época que eles foram descobertos, eles estavam vivendo na era da pedra polida ainda. Tá? E já usavam. Tá? E tem vestígios de escavações do homem de Neandertal, sabe, ali do Homo sapiens, naquela época que ele convivia junto com o homem de Neandertal, no próprio livro Sapiens, do Yuval, esqueci o sobrenome dele, fala muito disso, né, que ervas alucinógenas já eram utilizadas, tá? Já eram utilizadas esse tipo de erva, tá? Muita gente, inclusive, morreu, né? Havia mortes por causa disso, por causa de erro, de dosagem e tudo mais, porque uma erva alucinógena, se você pensar, ela é um veneno, né? Tá? Ela é um veneno, só que é dado em dose menor.
entendeu? Um cogumelo venenoso, você tomando em dose menor, ele se transforma no alucinógeno, tá bom? A datura é uma planta venenosa, tá? É uma planta venenosa, então você tem que saber fazer, sabe? Então, isso vem realmente bem, mas assim, 70, 80 mil anos atrás, assim, negócio muito antigo mesmo, tá? O ser humano tem duas coisas que são muito antigas, Silvio: depredar a natureza e o uso de ervas. O homem já depredava a natureza a partir do momento que ele surgiu. Existem teorias que os mamíferos, né, os mamutes, a preguiça gigante, foi o homem que extinguiu. Entendeu? Então, essa é a tendência do homem. Então, essas práticas são muito antigas, né? Prática de destruir o seu meio ambiente, prática de utilizar ervas alucinógenas e tudo mais, tá? Wallace Miranda, Ailton, quais outros chás existem além de Santo Daime e cogumelo? Tem a datura, tem o peiote, que é um cacto, ele não é um cogumelo, ele é um cacto. O que mais? Tem várias, tá? Datura, peiote, Santo Daime, cogumelo, tem vários tipos de cogumelos, tá bom? Tem cactos, tem flores também que você utiliza, tá? Tem a manjarona, que é uma folha que parece um lírio, que as pessoas usam. Isso eu não recomendo usar, porque as pessoas que fizeram uso daquilo não saíram bem, tá? Eu quando fazia consultas e tal de aconselhamento, eu tinha um cliente que o cérebro dele foi completamente estragado por causa da manjarona, tá? Então tem certas coisas que tem que tomar muito cuidado, tá? O cara ficou realmente bastante complicado, tá? Ele perdeu o emprego, foi um negócio absurdo, tá? Porque mexe e mexe muito, tá? Belmonte Nova, quando a Igreja Católica foi criada, teve o intuito de apaziguar o embate entre pagãos e cristãos. Não é à toa que tem tanta coisa pagana ritualística na fé, tô certo? A Igreja Católica, ela tentou trazer os pagãos para ela. Ela tentou não muito apaziguar, tá? Ela tentou trazer os pagãos para ela. Ela não conseguia, em algumas formas, ela conseguia pela força. E tinha vezes que ela conseguia fazendo alterações em festividades. A gente sabe que o Natal é a festa do solstício, né? Que a gente sabe que a festa do São João também é solstício, né? Tá? Então, e outras festas da primavera e tudo mais, são festas que a Igreja Católica fez para adaptar. Inclusive tem santos que eram deuses, tá? Santa Brígida, por exemplo, ela era a deusa Brigit da religião celta. Eu tenho até um vídeo meu que eu fui no santuário dela, lá na Irlanda, tá? Tem a deusa Brigit, virou Santa Brígida. E outras coisas. Então, ela teve duas formas de se fazer, né? Ou pela força, e viu que pela força ficava complicado, e tentou conquistar corações e mentes. É o que certas ideologias estão fazendo hoje, tá? Não deu certo pela força, está fazendo aí na conquista de corações e mentes, tá bom? A Igreja Católica, ela fez a mesma coisa, tá bom? Belmonte Nova, vou dar uma conferida nesse tal Cané. Valeu, Rafotaco. Wallace Miranda, o autor de difícil compreensão, Jacob Boehme, também. A maioria deles, tá, Wallace? A maioria deles é muito difícil, porque esse pessoal, eles vivem num mundo, sabe? Muito deles. Tá? Eles vivem andando meio que nas nuvens. Então eles tentam passar esse negócio para nós, réis mortais. A gente tem dificuldades, porque a gente tem que entrar na cabeça dele. Como é que eu estudei Crowley, gente? Antes de eu estudar Telemann, eu estudei a biografia do Crowley, para entender a cabeça dele. Aí eu consegui entender Telemann, que Telemann também é outra coisa dura de roer, bicho. Tá? Dura de entender. Então, se você tem que entender a cabeça de quem escreveu, fica mais fácil você entender
o que ele pensa, né? Tá? Então, não sei se tem biografia do Eliphas Levi que a gente tenha, que tem alguma credibilidade. Eu não sei, eu li algumas, mas... Tá? Mas é importante que você leia sempre biografias. Por exemplo, se tiver a biografia do Bohème, leia a biografia dele. Tá? Leia a biografia dele antes. Que aí você entende como é que funcionava a cabeça dele, o que ele queria fazer. Tá? Aí fica muito mais fácil para a gente conhecer. Porque realmente essas obras de magia são complicadas por diversas razões. Diversas razões. Tá? Belmonte Norma, por que Quimbanda e Umbanda é separado? Porque não deveria ser, tá, Belmonte Norma? Porque não era, tá? Não era. A Umbanda, ela surgiu como uma coisa só. Com o tempo, houve a separação. Tá bom? Houve a separação. Porque a gente sabe que a figura do Exu, que antigamente era Quimbanda, hoje é Umbanda. A Pombogira, que era Quimbanda, hoje é Umbanda. Entendeu? Então, e a Quimbanda, ela ficou relegada ali, um negócio bem mais árvore da morte mesmo ali, bem lá embaixo mesmo, tá? Mas elas não começaram separadas não, tá? Elas estão separadas agora. Não deveria, tá? Não deveria, tá? Assim como a gente pode ter uma sessão de magia de direita, a gente pode também ter uma sessão de magia de esquerda, porque a magia de esquerda ensina. Não é isso? Então, sim, eu acho que sou contra também, mas é separado. É separado por dissidências, muito do ser humano, tá, Belmonte? O ser humano é complicado. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, a Igreja Católica, ela poderia cultuar Lúcifer, por exemplo. Assim como o catarismo cultuava o diabo também. O catarismo cultuava Jesus e o diabo. Ambos para uma coisa e outro para outra. Entendeu? Mas não, a religião ela começa a ter dissidências, cada um achando que é o certo, e começa a haver separações. Por que é que acabaram com o catarismo? Por que houve a cruzada albigense, que a Igreja Católica simplesmente matou todos os cátaros? Tá? Porque o culto ao demônio para eles era um sacrilégio. E na realidade, se você ver, tem uma certa lógica. Por quê? Segundo os cátaros, como o nosso mundo é um mundo de muito sofrimento, de muito problema, então quem é que manda no mundo? É o demônio. Tá? Se a gente conseguir passar todas essas provas que o demônio manda para a gente vai conseguir chegar até Deus. Entendeu? Então essa visão do catarismo eu acho muito boa. Muito boa. Né? Que a magia de esquerda é um aprendizado. Que para você chegar à magia de direita. Mas aí começa o que é proibido, começa a proibir, né? O proibir, o não pode, não deve, isso me deixa bastante chateado, tá? Mas acontece, né? O ser humano começa a cagar regra e dá esse negócio, tá? Peter Samhain entrou. Peter Samhain, meu mestre, feliz por poder participar da live de hoje. A série de contos macabros tá muito top. Valeu, Peter. A semana passada eu falhei, tá, Peter? Eu peço desculpas, mas não deu tempo. Não deu tempo, porque eu estou fazendo também, preparando um curso de sociologia, né? Então eu estou aqui fazendo apostila, preparando aula e tal. Então eu estou muito... e tenho que trabalhar durante o dia com outra coisa completamente diferente. Aí... fica meio... Eu sou muito difícil de sair de uma sintonia e entrar em outra, sabe assim? Demora um pouquinho, tá? Mas sim, a sexta-feira agora vai ter um conto do Machado de Assis, tá? Ele escreveu também contos macabros, cara. E muito bons, viu? Muito bons também, tá bom? Inclusive o personagem do conto, o personagem principal do conto tem o meu sobrenome, é o Senhor Amaral. Não fui eu que inventei aquilo não, né? Que tá no conto, vocês vão ver lá, tá? Renan Borges entrou. Peter Samhain, aquela história do exorcismo, eu pensei que fosse real. Eu lembro que o senhor falou uma vez que tinha presenciado um exorcismo, tinha sido sua experiência mais arrepiante. Sim, sim. Tá? Eu tirei muito da minha experiência ali. Tá bom, querido? Muito da experiência tá ali.
Mas aquilo ali é uma mistura do real com o irreal, porque não, né, não dá para você contar só o real, porque o real só não tem graça. Tá? Então é uma mistura do real com o irreal. Sim, a minha experiência com o exorcismo foi muito, que me faz espécie até hoje. Tá bom? E que me deixa uma interrogação desse tamanho na cabeça. Tá? Silvio Spott, o Agrippa, em seu livro, meio que repudia a magia cerimonial. Ele considerava perigosa? Não, ele considerava porque ele achava que não precisava de magia cerimonial. Ele achava que a pessoa, né, para poder fazer magia, não precisava de ter a cerimônia, não precisava ter o ritual. Tá? Era a opinião dele. E eu já discordo dele. Tá? Por que eu discordo? Porque o ritual ele é muito importante para você organizar a tua operação. Você organiza. Tá? Depois, com o tempo, com muita experiência, você pode fazer qualquer tipo de magia sem ritual. Mas você precisa de um aprendizado. Né? Não tem aquela goécia patchwork, que ela é feita sem ritual. Tá? Existe uma goécia sem ritual. Mas você não vai querer entrar direto na goécia patchwork, você vai quebrar cara, porque o ritual ele nos ensina e ele nos disciplina. E o Agrícola ele era meio que contra, porque ele já estava né? Ele achava que não precisava disso. Que a magia é um fenômeno tão natural, e o é, que não precisava de fazer tanta coisa. Né? Não precisava fazer tanta coisa. Não era só a Agrippa não, hein? Tinha outros também que não gostavam disso, que achavam que não era importante. Tá? Porque o Agrippa, se você ver os livros dele, ele era um cara de matemática, ele era tipo um cientista. Ele era muito ciência, muita lógica. Então a magia cerimonial para ele era uma baita de uma perda de tempo. Por isso, Silvio, olha, outra vez a gente tentar entender a cabeça de quem escreveu. Tá? Tentando entender o ambiente que a pessoa que escreveu vivia, tentando entender a cabeça da pessoa que escreveu, você consegue entender o texto dele, porque você desce lá naquele contexto. Se você ler muita coisa com o contexto de hoje, você não vai conseguir. Tá? Você não vai conseguir, você não vai achar legal, você não vai achar plausível. Tá bom? Então, é mais ou menos isso, tá? Entrou Peter Samuel, professor, já pensou em inserir mais contos reais na série de contos macabros, como aquele das lavanderias? A história do Dr. Walter Freeman e a lobotomia é muito sinistra, filme de terror total. Vou colocar também, viu, Peter? Vou colocar também, tá? Histórias reais também, tá bom? Vou colocar sim. Mas a história real ela precisa de uma produção melhor, tá? Mas vou colocar sim. Silvio Spott, uma magia de amarração poderia prejudicar a própria pessoa que encomendou, caso esta enjoe do parceiro? Sim. Sim. Tá? Mas não a magia vai te prejudicar. A consequência do ato é que vai prejudicar. Vai trazer infelicidade para você e para outra pessoa. Né? Tá? Não é a magia que vai fazer isso. É a consequência disso. Tá? Que tudo aquilo que você joga contra a força da natureza, a natureza ela vem contra você. Tá? Tudo aquilo que você joga contra de bom na roda da vida te traz de bom de volta. Você joga ruim de volta. Né? Então, tudo que você mexe contra a lei da natureza, a natureza ela vai de alguma forma jogar contra você. Não porque a natureza quer jogar contra você, porque você saiu fora do esquema. Você saiu fora da linha correta. Tá? Você saiu fora da estrada e caiu no meio do mato ali. Você vai andar tropeçando porque você está fora da estrada. Tá bom? Luiz Seabra entrou, Belmonte não. Algumas pessoas já foram da Umbanda e dizem que tem um ritual de desobsessão e encaminhamento. Quando alguém morre e não sabe que morreu, passa a perseguir e possuir alguém. Acredita? A Umbanda também tem disso. A Umbanda também tem. Tá? Tranquilo, é isso mesmo, a Umbanda também tem e é legal também, tá? Só que a Umbanda vê por um lado mais místico do que o espiritismo kardecista. A Umbanda é mais mística, né? Então você faz isso de uma forma mais mística, o que não invalida de forma nenhuma, tá?
R. entrou, Belmonte Nova, para quem está falando aí de entorpecente na antiguidade, tinha o gás do riso. Peter Samhain, chá de trombeta é altamente alucinógeno. Pois é. Tá? Isso, tá? A minha experiência com isso foi de jeito nenhum, quero mais esse negócio não. Belmonte Nova, tem o famoso chá de fita cassete, dá um barato, mas você só toma uma vez. Chá de fita cassete. Peter Samhain, onde está lendo as perguntas? Estou lendo no celular, cara. Belmonte Nova, a Igreja Católica é muito cara de pau, são pagãos que não admitem. Escapulário é um nome muito bonito para talismã e a própria missa é um ritual mágico e os santos são iguais aos deuses pagãos. Isso você falou certíssimo, você está certíssimo no que você falou. Tá, gente? Gente, já está dando a hora, tá? A live hoje é só de 1 hora, tá bom? Fernando Campos entrou, Peter Samhain, professor, qual livro sobre Umbanda o senhor encomenda para uma teoria inicial? Ih, rapaz, de cabeça, tem muito livro de Umbanda que eu li, mas muito antigo, né? Tá? Me cobra isso na próxima live, tá bom, Peter? Que eu vou dar uma... Porque agora eu não me lembro, tá? Silvio Spot, a chave para as viagens interplanetárias seria o homem se livrar do corpo físico e uma limitação dos Borgos, por exemplo? Não os Borgs, né? Porque os Borgs, eles ficam no físico, eles são uma mistura de homem com máquina, né? Mas sim, se você conseguir, através da dimensão espiritual, seguir, porque aí na dimensão espiritual não existe a teoria da relatividade, não é isso? Dentro do mundo espiritual, segundo os autores, não tem espaço, não tem tempo, não tem coisa nenhuma. Então, teoricamente, dentro do mundo espiritual, você pode viajar para onde você quiser. Teoricamente, tá? Por quê? Porque não tem prova, tá, Silvio? Mas sim, a chave poderia ser a viagem astral, né? A viagem para outras galáxias dessa forma, tá? Seria uma solução, tá? Nogueira Davi entrou, Moraes Chalé entrou, Belmonte Nova. Professor, alguém fez uma pergunta do Agripa aí, e durante a resposta o senhor chamou ele de Cornélios Agrícola. Eu chamei Cornélios Agrícola? Não falei isso. Falei? Se eu falei... eu tô ficando velho, cara. Tô ficando velho, Belmonte. Cornélios Agrícola é ótimo. Ai. Tô ficando velho, viu, Belmonte? Às vezes a gente dá umas mancadas dessa mesmo, né? Everton dos Santos, o senhor já escreveu algum livro, já pensou em escrever um? Eu tenho um livro escrito, publicado, foi há 20 anos atrás, e tenho 3 livros que eu estou escrevendo simultaneamente, tá? Também nessa coisa de correria também, tá? Então eu estou fazendo muita coisa, gente. Eu estou fazendo muita coisa, tá? E estou escrevendo e vou lançar 3 livros quase que simultaneamente aí, tá? Aguardem. Descartes 2018 entrou, Wallace Miranda, Ailton, como a maçonaria consegue guardar esse segredo ao longo de sua história? Na realidade, o segredo da maçonaria não é mais guardado assim tanto. Tem muita gente que sai da maçonaria, briga com a maçonaria, sai falando segredo para todo mundo. Só que tem tanta bobagem junto que isso acaba se misturando na bobagem e acaba se perdendo, tido como bobagem. Então, continua o segredo da maçonaria, tá? Só que você tem que escolher de quais as bobagens é a bobagem correta. Entendeu? Mas assim, nem todo mundo guarda segredo, tá? Nem todo mundo leva a sério o juramento. Tá bom? Alexandre entrou. Tudo bem, Alexandre? Wallace Miranda, Peter Samhain, os livros do Rubens Saraceni. Bom livro, tá aí, de Umbanda, né? Tá aí, ó, sugestão. Os livros do Rubens Saraceni, todos eles são bons, tá? Excelente sugestão, Wallace. Canal do Lúcio entrou, Belmonte Nova, boa noite, até a próxima. Canal do Lúcio, boa noite. Gente, tá na hora, tá? Tá na hora aqui de terminar a live. A live hoje foi... tá ficando bom. Já tô pensando em aumentar o tempo da live, tá? O pessoal já tá perguntando mais, perguntando bastante. O assunto tá sendo um tipo de assunto só, que é outra coisa boa também, né? Porque de uns tempos para cá tem variado muito o assunto, né? Tá, então o assunto ficou só mesmo ocultismo ali, só aquilo ali,
né? Então, ficou boa. Essa live foi sensacional, tá? Essa live ela vai ficar aqui no Instagram e eu vou colocar ela no YouTube, tá, gente? Tá bom, gente? Então, não se esqueçam, toda quarta-feira, live no YouTube. Toda quinta-feira, live aqui no Instagram. Sexta-feira tem as histórias, né, extraordinárias. Segunda-feira, normalmente eu pego essa live aqui do Instagram, dou uma editada, dou uma cortadinha em besteira e tal, e coloco lá no YouTube também, tá bom? Então, e boto lá um efeitinho especial e tudo mais. Então, dou uma trabalhada na live e boto lá no YouTube também, tá, gente? Então é isso. Estou botando vídeo toda semana, mas são vídeos que eu estou reciclando, que são vídeos antigos que eu acho que vale a pena ver de novo, que muita gente não viu, e eu realmente até vi que valeu a pena, porque o vídeo lá, quando ele estava lá embaixo, tinha muito pouca visualização. Quando eu ponho ele de novo, a visualização aumenta. Ou seja, as pessoas que vão no meu canal não fazem maratona, né? Não vê os meus vídeos antigos. Isso é uma tendência em todo o canal, tá? Não é só aqui no YouTube, não. Tá bom? Tá? Então é isso, gente, tá? Então, deixa eu ver. Que massa, professor, nos fale mais sobre os livros que você está escrevendo. Só fiquei sabendo disso agora. E eu tenho falado bastante nas lives, tá? Obrigado pela recomendação. Manaíra Milhão entrou. Canal do Lúcio, eu assisto sempre no YouTube. É isso aí. Wallace Miranda, gratidão. Peter Samhain. Sabendo se é cinéfilo. Ih, gente, isso aí, pelo amor de Deus, né, Peter? Pelo amor de Deus. Eu parei de assinar o canal da Disney, que virou lacração pura. Tá? Parei de assinar. Tá? Eu nem tô vendo esses filmes. Eu nem tô vendo. Entendeu? Excesso de... Isso é uma estupidez. Tá? Isso é uma estupidez, tá, Peter? Infelizmente, tá ficando complicado, né? Canal do Lúcio Zeu. Gratidão, professor. Gente, um grande abraço para vocês, tá? Quando conheci seu canal, o Wallace Miranda tá dizendo que começou a assistir desde o começo. Valeu, Wallace, tá? Eu recomendo quem começou meu canal agora, vai lá e assista os primeiros. Porque muitas coisas que vocês perguntam já tem vídeo falando. Tá bom? Gente, abraço para vocês, tudo de bom, até quarta-feira no YouTube e a gente está lá de volta. Valeu, gente? Vida longa e próspera. Ailton out.